Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos sigam lá na plataforma que você está escutando esse podcast. Agora pode ser até via YouTube, né? Ou seja, pode ser também lá no Spotify. Até a gente pede isso pro pessoal porque parece até estranho esse número. Mas de todo mundo que nos escuta, tem só 35% de todo mundo que nos escuta que nos segue no Spotify, por exemplo. Então, nos siga lá na plataforma que você está escutando esse conteúdo. Também faça avaliação, dependendo da plataforma, tem a possibilidade de fazer essa avaliação. E o que a gente sempre pede para todos vocês, né? Que indique para algum amigo, para algum colega, que isso aí também contribui bastante aí para o crescimento do nosso podcast aí, do nosso projeto. Outra coisa também, temos o nosso grupo lá do Telegram, então para quem quiser fazer parte, sempre vai ter um link aí espalhado, seja no episódio, seja lá na descrição, seja lá no nosso Instagram, ou pede pra gente que a gente aí também tá sempre aí à disposição para trocar uma ideia com todos vocês. Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E, professor, se apresenta aí pro pessoal. Olá a todos, meu nome é Thiago Herbe, satisfação enorme estar conversando com vocês. Sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em ciência dos solos, né? Sou produtor rural também, então eu exerço na prática aí o que a gente desenvolve na academia e atualmente sou pesquisador de manejo de grandes culturas na Cooperativa Central Gaúcha Limitada, que é aqui em Cruz Alta, né? Então a gente atua aí fazendo pesquisa para as cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. É um show de bola, a gente até chamou o Thiago para falar muito por essa questão de ser o pesquisador que está a campo olhando no dia a dia e auxiliando também a gente a conseguir pegar o que a pesquisa gera, muitas vezes resultado, e ter a aplicabilidade dele no campo, né? E a gente observa isso com um desenvolvimento muito grande que tem principalmente das cultivares de soja, que todo ano a gente tem uma quantidade gigantesca de cultivares sendo lançadas, né? A gente tem, digamos assim, um leque muito grande para escolher, cada uma com a sua característica, né? E muitas vezes a gente fica meio perdido, não sabe muito bem como a gente pode ter essa escolha melhor, um custo-benefício, ter mais resultados e utilizar essas novas tecnologias para fazer nós aumentar realmente a produção a campo. E a ideia hoje é a gente conversar exatamente sobre isso. Como a gente vai fazer essa escolha dessas cultivares para se ter um melhor custo-benefício. Até perguntando, Thiago, hoje no Rio Grande do Sul a gente sabe que muda muito no Brasil inteiro e a ideia é a gente conversar pro Brasil inteiro, né, que o Agro Depende é do Brasil inteiro. Eu tô aqui em Sinop, no Mato Grosso, o Eduardo tá em 13 de Maio, Rio Grande do Sul. Então a gente vê uma diferença muito grande entre essas variedades. Qual é a questão principal, vamos dizer assim, ou inicial para a gente começar essa escolha da variedade? Bom, é um excelente tópico, né? Fantástico. A gente trabalha aqui bastante com construção de produtividade, né? E aí eu tenho um pouco de uma formação em ciência do solo, em sistema de produção, e aí a gente tem um olhar de construir produtividade também através do solo, mas isso é uma construção a longo prazo, e aí quando tu começa a trabalhar com genótipo, que é essa interação de escolha de cultivar, por isso que ela é um conceito que ele é aplicável para de norte a sul no Brasil, de leste a oeste, e é muito importante para cada região conhecer os processos que a gente vai tentar aqui estar discutindo com vocês, né? Porque o que é mais importante ter a ciência, tanto o produtor quanto o técnico, que a escolha do correto genótipo pelo ambiente de produção, esse ambiente pode ser em qualquer local, e aí invariabilidade de talhões e época de semeadura, ele impacta muito fortemente na produtividade. E aí a gente está falando aí, os nossos dados que a gente vem trabalhando, aí eu tô dizendo que uma escolha, por exemplo, equivocada entre o melhor nos ensaios que a gente faz de épocas, comparando cultivares, do melhor para o pior cultivar, isso pode variar aí em anos bons de mais ou menos até quase 40%, né, uma penalização. Então, tu imagine que apenas por uma escolha de um genótipo naquela situação, eu posso ter uma penalização de 40% ou um ganho, né, numa situação que o produtor vinha errando. E nós tivemos uma estiagem muito grande na safra passada, e em condições de estiagem, esse impacto é maior. É basicamente uma situação entre pagar a conta ou não. A gente está falando no passado em situações aí nos nossos ensaios de algumas épocas,
o pior cultivar colhendo 12 por hectare, 12 sacos por hectare, e o melhor chegando a 40. Então, passando de 100%. Então veja o tamanho do peso disso. E aí, quando a gente olha na complexidade desse assunto, é isso que tu muito bem comentaste. Cada ano nós temos um lançamento de novos genótipos, de novos cultivares, né? E nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma janela de semeadura aí de quase 90 dias. Se nós considerarmos aí o início de semeadura de 10 de outubro, até uma situação de safrinha, que é a região aí do nosso amigo 3 de Maio, região de 3 de Maio, região das Missões, o pessoal faz muita segunda safra após milho, diferente do sistema de produção do Centro-Oeste, que faz milho e depois soja. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz em algumas regiões milho e depois soja, né? Estou falando de uma semeadura de soja aí 10 de janeiro, 20 de janeiro, 30 de janeiro. Olha o tamanho da janela, né? E obviamente, quando a gente sai desses extremos, a escolha do material, do ciclo, de características morfológicas dele, impacta fortemente. Então, realmente, a gente tem que ter bastante conhecimento e se atentar, se dedicar bastante, vale muita atenção. Porque hoje, assim, o desafio que eu coloco é que nem tu comentou, o nosso olhar está para o cultivar, né? E aí, qual que é o problema disso? Quando eu começo a olhar apenas para cultivar, a minha memória fica para o cultivar X, Y, Z. E aí, daqui a 3 anos, o que eu tirei de conceito? Eu aprendi a manejar aquele cultivar. Mas o que eu tirei de conceito para me balizar, né, novas escolhas nas genéticas futuras? Porque assim a gente tem que ter bem claro que a genética ela demora em torno de 10 anos para vir a campo. Então essa genética ela vem com 3, 4, 5% a mais de potencial. Por que a gente não encontra isso já nos primeiros anos? Porque a gente não conheceu muito bem o material. E aí a gente vai errando, vai aprendendo, né? Esses são os desafios. Espero que a gente tenha aí um bate-papo bem proveitoso para até chegar nessa parte aí de conceitos para nos nortear para umas escolhas mais assertivas. Eu sempre, quando a gente fala em produtividade, depois que eu li o livro lá me fugiu o nome dele agora, O Brasil Possível, do Herbert Bartz. Do Herbert Bartz. Isso aí. Ele tem um trecho do livro que ele conta a história, basicamente, né, de quando foi as primeiras safras de soja que ele teve e a produtividade que ele conseguiu através do plantio direto. Aquela época, ele chegou a bater em um ano que ele colheu muito bem, próximo lá dos 80 sacos, ou foi até um pouco mais do que isso. E hoje, puxando agora para nossa realidade, cara, o cara que consegue produzir 80 sacos por hectare é um safrão, basicamente, né, na maior parte dos casos. E o que a gente encontra muito hoje no posicionamento de cultivares, antes tu comentou, que dependendo da cultivar eu posso ter uma variação produtiva até de 40%. Um questionamento dentro disso. Isso, obviamente, isso é dentro do mesmo período plantado ou são nas épocas de cada cultivar? Por que nós encontramos muitas vezes, por exemplo, o produtor vai lá para uma feira, lá na feira está sendo tem a exposição basicamente das novas variedades, né? E muitas vezes a decisão é tomada por uma questão visual. Essa aqui engalha mais, essa aqui tem um grão mais pesado ou algo assim. E aí ele vai definir se vai plantar aquela ou não. E muitas vezes, daí, olha lá no mapinha, basicamente, qual que seria o melhor momento para cultivar ela. Só que se a gente levar só isso em consideração, tem todas as outras variáveis que podem influenciar, que vai ser altura, precipitação, ou seja, e tu mudar questões como essa, o momento de semear, mudar a questão de altura da região, ou às vezes até mesmo dentro de um próprio município, tu tem uma oscilação muito grande de uma mesma cultivar. Hoje, como é que é o critério para fazer essas tomadas de decisão frente a todas essas variáveis que a gente encontra, né? Então, perfeita colocação, e é justamente esse um dos pontos, por isso que a gente acaba muitas vezes errando bastante. Hoje, por a gente não ter tantos conceitos, do ponto de vista prático, a gente vai olhar, eu vou escolher um cultivar. É basicamente isso. Como é que é? Tu conversa com um vizinho, com um colega, com um profissional, e aí ele conta aquela história. Bato, você tem que plantar determinado cultivar. Ano passado eu plantei ele, eu tive uma performance, um desempenho fantástico. Colhi lá os seus 80, 90 sacos. Planta ele. Aí você não desmiuça o que está por trás daquele resultado. Bom, primeira coisa, qual que foi a época de semeadura que foi aquele cultivar que foi semeado? Como é que foi o regime de chuva na localidade que teve esse resultado, né? Como é que era o ambiente de produção, o nível tecnológico, o nível de fertilidade? E aí, nessa questão, muitas vezes o que acontece, eu pego aquele resultado, aquele cultivar e quero replicar aquilo na minha propriedade. Só que numa época de semeadura diferente da que tu semeaste, num ambiente totalmente diferente, e aí qual que é o meu resultado?
completamente diferente do teu. E aí eu vou te ligar lá no final da safra, cara, tu me botou numa fria aqui, aquele cultivar que tu disse para eu plantar, eu fui muito mal, né? Mas na verdade faltou tentar entender os processos. E isso vai servir para dias de campo, são fantásticos para a gente ir a campo, conhecer morfologia de planta, mas eles também, muitas vezes, eles podem ser, de certa forma, traiçoeiros, no ponto de vista, quando eu vou lá num experimento, olhar uma época de semeadura, para aquela situação, né? E eu tenho lá 30 cultivares, e aí eu tento balizar a minha escolha do meu cultivar no resultado daquele ensaio, apenas naquele resultado, para aquele ambiente, para aquele micro talhão, né? Mesmo que seja para o teu talhão da tua propriedade. Nossos talhões, eles têm muita variabilidade. E aí, muitas vezes, a cultivar os ensaios que a gente faz não estão pegando toda a variabilidade daquele talhão. Normalmente, ele está no melhor local, né? E aí, aquele resultado é para aquele melhor local daquele talhão. E aí, muitas vezes, a gente acaba sendo traído. E aí, você pega aquele ano, aquele resultado, não, vou plantar esse material. E aí, no ano seguinte, o clima é diferente, eu coloco ele num talhão com variabilidade distinta. Então, são esses processos aí que acabam fazendo com que a gente tenha esses erros. Da onde são os números que eu falei, por exemplo, de 18% a 36% no ano bom, por exemplo, de 82% a 122%. A gente faz aqui ensaios em mais ou menos 8 épocas de semeaduras. Então, o que a gente pega? Os mesmos cultivares, a gente seleciona aí mais ou menos de 15 a 20 cultivares com grupos de maturidades variados, tá? E aí a gente pega esses mesmos cultivares no mesmo ambiente e a gente semeia a cada decêndio. Então a gente começa aqui no Rio Grande do Sul, que é a nossa janela, semeando início de outubro, e nós vamos até quase fevereiro para entender o comportamento e a dinâmica desses cultivares na época. E aí a gente pega aqueles mesmos 15, por exemplo, numa época de semeadura, a gente vê que tem algumas épocas de semeadura, principalmente no Rio Grande do Sul, isso vai acontecer nos demais estados, em que a dinâmica ela é bem diferente, que você pega, tem penalizações maiores. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para o Rio Grande do Sul. Se nós pegar a janela ótima nossa de semeadura, de 25 de outubro, 10 de novembro, quando a gente coloca em condições de clima normal um bolo de 15, 20 cultivares ali, quase todos aumentam, é onde nós temos mais potencial produtivo. As diferenças do melhor para o pior são menores, mas eu ainda tenho que ser assertivo, mas elas são um pouco menores. Quando eu vou para as janelas de extremo, né, e isso vai servir para todo o Brasil, para antecipações de semeadura fora da janela preferencial ou atraso de semeadura, cada vez mais o conhecimento de norteadores para definir, ciclo, características do cultivar, sanidade radicular, morfologia de planta, ajuste de população, o impacto é maior. E aí nós estamos falando em quase 40%. Então, por isso que quando a gente estuda, por exemplo, lacuna de produtividade, o fator lá, o que define potencial produtivo de uma lavoura? Tá lá, genótipo e época de semeadura, porque é realmente a escolha do cultivar é algo que não tem custo nenhum e tem um poder de transformação do potencial produtivo violento. Pode te definir, imagina se eu te falar um erro de 40%, nós pegar um teto aí, faz um teto de 100 sacos, tira 40%, por apenas uma escolha equivocada de posicionamento, é muita coisa. É muita coisa. E é isso que constrói potencial. Então essa é a dinâmica. Parece muito simples falando, né? Mas é desafiador. Mas o caminho, acho que nosso, agronômico, é tentar ir desvendando. E uma das coisas é entender os processos, né? Então, muito bem que vocês, eu assisto o canal de vocês, vi que vocês tiveram um bate-papo sobre ecofisiologia, né? A ecofisiologia com um colega lá, o professor doutor Alencar Zanon, a ecofisiologia ela é chave para esse entendimento, que é o conhecimento do ciclo, dos cultivares, a dinâmica de ciclo em função de época de semeadura, e um fator muito importante, que no Rio Grande do Sul é essencial, que é o conhecimento dos padrões e regimes de chuva, que aí isso impacta muito, e vai impactar em outras regiões também, que tem períodos de estiagem. O Rio Grande do Sul sofre muito com estiagem, altas temperaturas, então esse conhecimento de padrões de clima para cada localidade, ele vai ser essencial para você, conhecendo o ciclo da cultura, você fugir de períodos críticos que você tem uma probabilidade maior de ocorrência de veranicos com altas temperaturas. Por exemplo, se você sabe que em 20 anos, a cada 20 anos, 5 anos, o mês, por exemplo, o primeiro e segundo decêndio de dezembro, eu tenho altas temperaturas e uma probabilidade baixa decorrência de chuva. Peraí, eu tenho que tentar fugir do meu período já reprodutivo, já meu soja está em R3 aqui.
Bom, eu tenho o mês de março que a probabilidade de ocorrência de chuva é mais baixa. Eu tenho que fugir o meu enchimento de grão. Mas para isso, vejam que eu tenho que ter um conhecimento de padrão de regime hídrico, e não só mensal. O mensal nos trai, tem que começar a olhar descendial, como é que é a cada 10 dias, porque aí você começa a entender. Então, conhecer padrão de clima e conhecer fenologia da cultura, que é a ecofisiologia. Aí você casa esses dois e você constrói estabilidade produtiva. Aqui eu já estou dando um pouquinho de antecipação, né, dos conceitos que são mais... o que nos norteia para escolher e posicionar um cultivar. A gente começa já a desenhar alguma coisa aqui. Até para a gente entender um pouco, você que trabalha com isso mais no dia a dia, vamos dizer assim, e trabalha com as empresas também que auxiliam em todo o desenvolvimento, né, dessa genética, a gente sabe que para desenvolvimento de um cultivar é necessário fazer todos aqueles testes que eles fazem em diferentes regiões para ver como ela se comporta, e que gera basicamente aquela ficha, vamos dizer, técnica do que qual o período melhor de colocar, qual não é, dependendo da região. Mas muitas vezes isso, olhando a campo, pensando aqui para Mato Grosso ainda mais, né, que eu trabalho na 163, vamos dizer assim, né? Então tu tem uma diferença muito grande para cada região. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade porque a soja ela muda muito de região para região, né? E então a gente vê que aquilo lá muitas vezes acaba não suprindo a demanda do campo. O que eu fico pensando muitas vezes, e creio que outros agrônomos também que nos escutam aí acabam pensando, como é que eu vou saber e ter confiabilidade naqueles números ou não? Como funciona até das empresas desenvolver isso, né? Para a gente conseguir entender e colocar também no nosso dia a dia, incluindo com essas questões que tu comentou, da fisiologia, do cultivar. Eu acho que seria interessante a gente trazer isso para também dar um norteamento, vamos dizer assim, para tomar essa decisão, né? Aí agora a gente começa a entrar no que define, daí que entra hoje... A gente normalmente o olhar recai sempre para o cultivar, para o nome do cultivar. É isso que a gente tem que tentar começar a sair, né? A gente tem que virar esse jogo. A gente sabe que a genética sempre vai vir com mais potencial produtivo. Agora a questão é, por exemplo, tu tá aí no Mato Grosso, né, na tua região, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, eu tenho que ter um padrão. Eu sei que onde eu planto, por exemplo, se eu quiser plantar dia 5 de outubro, eu tenho que saber, na média de 20 anos que eu venho aqui, qual que é o ciclo que para essa janela de semeadura me traz mais estabilidade. Esse é o fator fundamental. O que é isso? Daí vai ser o grupo de maturidade, tá? Tu vai olhar dentro, tu vai ter primeiro passo, né? O primeiro norteador nosso é entender grupo de maturidade e época de semeadura. Para quê? Qual que é o grupo de maturidade que ao longo dos anos me dá mais estabilidade? Ou também, se eu quero olhar teto produtivo, eu quero explorar teto produtivo de 120, 100 sacos, 90 sacos ou 130 sacos. Aonde que é a janela que eu tenho maior probabilidade de expressar esse potencial produtivo? Então vejo que esse é o primeiro norteador. Então eu já tenho um caminho, eu já sei o ciclo que eu tenho que buscar para a região que eu estou, né, dentro dos cultivares, do leque. Para você, eu tenho um ensaio aqui que eu venho conduzindo em 2 épocas sempre, que eu coloco todos os cultivares que eu consigo. Como tem bastante opções, ano passado eu tinha 62, esse ano eu estou com 58 nesse day screening, para conhecer realmente os materiais. Então é muita coisa para realmente tu ter um direcionamento. Então tu tem que ter algum norteador. Agora eu vou na genética e converso. Primeira coisa, então ciclo, vamos para a segunda parte, né? O que começa a pesar? Bom, já sei o ciclo que eu vou buscar, agora eu vou para um fator que é muito importante, principalmente para nós no sul do Brasil, sanidade radicular. Por exemplo, semeaduras mais do cedo, o que é do cedo? Em que eu tenho a temperatura do solo mais baixa, nós aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no mês de outubro, tem volumes, nós vemos de 3 laninhas que outubro está muito abaixo, chovendo muito pouco, mas historicamente o mês de outubro é um dos que mais chove. Então eu tenho temperatura mais baixa e um regime hídrico muito alto, dá muito problema de tombamento. Então quando eu vou escolher o meu material, tem alguns materiais que têm uma peculiaridade para fitóftora. Então, e tem materiais que são bons. Então, peraí, eu tenho um ciclo e eu já sei, não, se eu vou semear nessa janela, eu vou fugir de materiais que têm problema com fusário, com fitóftora. E aí você vai no obtentor e você conversa com ele. Ele tem essa informação, ele consegue caracterizar. Então, para nós, sanidade radicular é importante. Macrofomina tem sido um problema no sul do Brasil, por causa normalmente do nosso verão mais seco, é outra característica importante. E época de semeadura é um fator que consegue mitigar problemas de macrofomina. Então, vejo,
que a gente já tem alguns outros fatores. Bom, agora a gente vai seguindo. Quais são outros fatores? Que daí é muito peculiar de região para região. Fertilidade, tem materiais que se expressam melhores em ambientes de menor fertilidade, e tem outros materiais que são altamente exigentes em fertilidade. Então esse é um outro ponto que a gente começa aí conversar com o obtentor e trabalhar, né, de forma mais assertiva. Outro ponto que é fundamental, alta temperatura. Existem cultivares que eles não têm uma performance em ambientes em que você tem ali 10, 15 dias com temperaturas elevadas. Tá? Ele derrete, compromete totalmente o potencial produtivo. E você tem cultivares, né, que performam muito bem. Então eu estava conversando esse tempo com o pessoal de São Paulo, Bahia, e aí tem muito São Paulo, principalmente, ali umas regiões do Paraná, tem bastante peculiaridade em algumas regiões, né, que a temperatura é mais baixa e outras que é totalmente com uma temperatura mais elevada. E aí o comportamento dos cultivares varia completamente. E tem muitos cultivares nossos do sul, que de grupo de maturidade mais alto, que são semeados aí para cima. E, coincidentemente, casou as informações de alguns materiais, né? Que na região, por exemplo, mais quente, ele performa bem, e é a mesma coisa para nós. Na região das Missões, que é mais quente, esses materiais aqui, eles performam. Nas missões aqui, o pessoal planta materiais aí de grupo de maturidade acima de 6.0 também, que é o que é semeado aí, um pouquinho mais na região aí para cima, né, do Brasil. Então, esses são norteadores bem importantes. Então, vejo que vamos recapitulando: conhecimento do grupo de maturidade, estabilidade, e aí vem para as características, ter sanidade radicular e a parte morfológica da planta. E aí, que nem tu comentou, o obtentor, ele, antes de largar, ele faz em várias micro-regiões. Então, ele capta as regiões que deu mais adaptabilidade, mais estabilidade. Então, a gente tem que apertar um pouco, mas você tem que saber um norteador para apertar e tirar essa informação. E a outra alternativa, né, chegou antes do material ser lançado, nós conhecemos, botarmos em várias situações, né, para ir conhecendo ele, né. A gente já tem os nossos padrões, né, o que a gente vem semeando. Aí, bom, eu quero um material, por exemplo, desse tipo o meu material cheque que vem dando certo é esse. Vou experimentar esse aqui, coloca do lado e aí você vai conhecendo. É a melhor alternativa. Mas os padrões, né, são basicamente esses. E a outra questão que é importante é aspectos de morfologia de planta, de ramificações, de distância de entrenó, de porte, para ajustar principalmente a época de semeadura, e ajuste de população de planta. E isso é outro ponto que daí entra num ajuste fino. Né? Tem o Sérgio Schneider, que ele tem aquela consultoria aqui nessa região de Santa Rosa, até o início da empresa dele lá foi com o Dirceu Gassi, né? E ele até mostrou alguns dias atrás que teve um evento da Enorgs, ele fez uma palestra e mostrou alguns dados, algumas informações que ele tinha na área dele ali, sobre o comportamento da soja em épocas diferentes nessa nossa região. Essa região bem noroeste aqui do estado, ela tem uma tendência de ter aí uma média de temperatura um pouco mais alta, então é bastante quente aqui. E aí isso acaba afetando muito o desenvolvimento. E daí ele tinha lá cultivares plantados em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e assim essa oscilação, claro, no ano mais seco isso dependendo da época, se tem uma variação muito grande de chuva, aí isso é mais impactante ainda. Mas o que dava para observar de forma geral? Que uma variedade ela poderia ter o espaço entre uma vagem e outra, ou seja, o intervalo entre um nó e outro mais curto, como poderia ter também mais longo, ou tá mais engalhada, ou menos engalhada, ou seja, ela parecia completamente outra variedade dependendo da época que estava sendo colocado. E o quanto também a temperatura poderia estar afetando. O Arthur comentou até que a temperatura, digamos assim, poderia afetar, estaria linkada ali ao grupo de maturação. Teria que trabalhar, por exemplo, quanto maior o grupo de maturação, eu vou sofrer menos por temperatura, basicamente isso. Não. A questão do grupo de maturação com temperatura, que eu quis comentar características da planta para suportar maior temperatura. Tem materiais em que tem uma defesa natural ou perde mais folha, tem uma capacidade de... Tipo, às vezes tu olha uma planta, ela tá com as folhas viradas, fechou os estômatos, mas aí você vai analisar ela não perdeu o bacheiro, ela segurou florada, ela segurou canivete, ela segurou legumes, né? Então essas características tem que olhar. E tem materiais que têm um comportamento muito distintos nessa situação de estresse. A questão de ciclo que tem que cuidar é o seguinte:
que o grupo de maturidade é um fator hoje, né? Mas para determinar o período entre semeadura, R1, R3, mas também tem um fator nesses novos materiais, essa nossa nova genética, que é a temperatura, a questão de soma térmica também afeta na duração, em antecipação, alongamento de ciclo ou diminuição. A gente tem um padrão, mas essas variações de temperatura podem estar aumentando ou diminuindo, às vezes, o ciclo. Então, quando a gente fala esse aumento e diminuição, nós estamos falando em 5, 7, 8 dias, não é nada muito abrupto, mas existe isso, tá? E daí eu comentei, porque associei que as missões, tem um costume, o pessoal nas missões trabalha realmente por sofrer bastante com estiagem, lá se trabalha muito com grupos de maturidades de 6.0, 6.2, 6.6 pela estabilidade, né? Ter mais um período maior no campo. E aí tem dentro desses materiais, que são os mesmos que, por exemplo, em algumas regiões de São Paulo, Norte do Paraná, até Mato Grosso do Sul, semeio, e daí nesses ambientes que tem regiões mais quentes, com temperaturas mais baixas, que eu comentei, que alguns cultivares que aqui, que o pessoal já tem muito bem conhecimento de cultivar que tolera uma condição de a temperatura mais elevada, é o mesmo cultivar que na região lá no norte também está tolerando. Então é uma característica da planta, do genótipo mesmo. Hoje a gente vê que, como foi comentado já mais no início, né, que todo produtor, basicamente, ele é muito... Tem produtor que gosta muito de novidade, tem aquele produtor que tá com aquela cultivar mais antiga e não abre mão muitas vezes, né. Hoje tem esses dois contrastes, mas pensando para aquele cara que tá sempre buscando novidade. O ideal, muitas vezes, nós tínhamos o professor lá, o Marcos Carrafa, né, que ele comentava assim, né, em relação à aveia. Ele fala assim, ó, não, eu sempre planto uma aveia diferente de todo mundo. Quando o pessoal começa a plantar a mesma aveia do que eu, vou lá e muda a variedade. Nesse caso da parte da soja, o produtor ele não teria que talvez ficar um período maior testando algumas cultivares que ele alinhou como melhores, basicamente, para a condição da área dele, para aprender a manejar essa área de uma forma diferente. Porque hoje, querendo ou não, a gente tá sempre entrando com uma variedade nova e é impressionante que, claro, muda o ano, muitas vezes vai influenciar muito mais na produtividade do que necessariamente a variedade em si. Então, ou seja, o problema que nós temos muitas vezes que estamos buscando não é nem necessariamente talvez a melhor variedade para aquela área, mas em si um melhor posicionamento, acredito eu. E só complementando, não só o produtor, né, mas a gente observa até a questão das próprias empresas, a gente vê muito trabalho sendo realizado a campo, principalmente com a soja, que é a cultura rainha, vamos dizer assim, né, mas esses dados muitas vezes não são trabalhados, diferente do que a CCGL está fazendo aí, a RTC, que é observar isso realmente a campo. A gente vê muitas vezes uma grande quantidade de estudos, mas muitas vezes ele não está gerando uma informação, uma indicação, né? Ele está só sendo realizado trabalhos observados naquela safra e muitas vezes não é desenvolvido esse histórico. Isso aí é fantástico. A gente tem brinca bastante, né? Isso é um jargão quase, né? Que não é que em todas as áreas fala, mas não existe produto ruim, né? A mesma coisa, não existe um cultivar ruim, existe um cultivar mal posicionado. É o desafio nosso de estar colocando, né? Que nem comentei para vocês, um cultivar, quando ele vem, é 10 anos até ele vir e estar no mercado. Não é um cultivar ruim. E aí nós temos aí um monte de tipo de ambiente de produção, um monte de época de semeadura, e que as respostas vão ser distintas. O desafio é nosso. Complementar lá que tu comentaste do Schneider, da época de semeadura, e realmente isso é fantástico. Eu acho fantástico isso, porque que faz jus ao nosso o título de engenheiros, né, engenheiros agrônomos, porque eu brinco que o posicionamento de cultivar é uma arte de arquitetar plantas. E a época de semeadura é muito interessante. Tem materiais, por exemplo, de ciclo, alguns cultivares de ciclo 6.2, normalmente de ciclo mais longo, se você semear numa determinada janela preferencial, ótimo, num ano de condição normal, ele vai ser aquele soja que vem aqui no pescoço, né? Para muitos é um soja bonito, mas o que esse soja tem? Entrenós compridos, uma canela, ele perde. Só que é bem interessante, esse mesmo cultivar, adequando a época de semeadura, antecipando a época de semeadura, por exemplo, para nós no Rio Grande do Sul, né, sempre lembrando, aqui quando a gente traz, por exemplo, um material de 5 de novembro, que vai acontecer essa questão, se eu trago ele para 5 de outubro, ele modifica completamente o tamanho entre nós, a morfologia, as ramificações e até a forma da folha.
ele modifica completamente a arquitetura e se transforma num cultivar com outro potencial produtivo. Então, esse conhecimento ele é fundamental. Agora, dando sequência da questão, eu acho sim, eu concordo com essa questão dos cultivares, né? Quanto mais tempo a gente for conhecendo, mais assertivo, porque você vai conhecendo as peculiaridades dele. Mas aí que entra a questão dos padrões. Se a gente começar a voltar na história, bom, peraí, eu plantei eu, por exemplo, planto desde os anos, acompanho família desde os anos 2000, comecei a plantar 2008, né? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva dos cultivares que eu plantei em toda essa época. Então é isso que a gente tem que fazer. Por que tal cultivar deu certo naquele momento? Hoje, por que tal cultivar está dando certo? É esses os padrões que daí na pesquisa a gente vai tendo, que daí eu comentei para vocês, que vai ser a interação de ciclo, né, grupo de maturidade, época de semeadura, e depois os outros padrões morfológicos. Para quê? Para facilitar, né, para que quando vem uma nova genética, eu já tenho um padrão, que eu já estou com um determinado cultivar lá, que eu estou semeando, porque eu já consegui captar esses padrões, e ele vem dando certo. Agora, o que eu tenho que encontrar nos novos cultivares de lançamento? Cultivares com essa mesma característica desse material. Só que certamente com uma agregação de biotecnologia, de genética, que vai me entregar mais teto produtivo, né? Mas aí eu tenho que também saber, não adianta que nem eu comentei, pegar um cultivar muito parecido e eu vou semear final de outubro no Rio Grande do Sul e ele tem problema de fitóftora. Se eu botar aqui, vejo que eu estou errando. Aí que entra o conhecimento. Aí que entra, se eu olhar apenas para o cultivar, não olhar esses conceitos, eu vou talvez plantar um primeiro ano esse material, nessa época, e aí eu vou condenar o material. Vou condenar esse material, porque eu tive penalização de stand, etc. Daí eu planto numa outra época e ele dá certo. Eu brinquei, assim, é bem complicado, né? A gente tem um material que todo mundo conhece, um material fantástico, altamente produtivo. Se conhece, eu acho que de sul a norte, o Zeus. É um material muito conhecido. O Zeus, se tivesse sido, por exemplo, se tivesse sido lançado nessa safra no Rio Grande do Sul, a última safra, que foi a safra 21-22, ele teria nascido talvez morto, ninguém mais ia querer falar de Zeus, porque é um material que pegou nas semeaduras no Rio Grande do Sul de 15 de outubro a 10 de novembro, ele teve uma penalização de produtividade brutal, mas é um dos materiais hoje com maior teto produtivo, e o pessoal já sabe disso. Então tu vai continuar plantando Zeus, só vai o que está acontecendo, readequação de época de semeadura, de ambiente, né? Mas é isso aí que tu está falando. Então, quando a gente olha apenas por cultivar, pode acontecer isso. Da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Tem cultivares que performaram muito bem nessa última safra, né? Mas o que aconteceu? São materiais que talvez sejam de ciclo mais longo, tá? Mais rústicos. O produtor semeou mais tarde. Como é que foi o padrão no Rio Grande do Sul ano passado, nessa última safra? A dinâmica, normalmente, do potencial produtivo, ela é a seguinte: os maiores potenciais produtivos estão próximos da janela ótima, digamos, final de outubro, até início, 10 de novembro, e aí a gente começa a cair o potencial produtivo. Vai caindo. Né? Nessa safra passada, como é que foi a dinâmica por causa do Laninha? As semeaduras na janela preferencial, ou em outubro, ou início de novembro, foram as piores produtividades. À medida que eu fui atrasando a semeadura para final de novembro, dezembro foram os maiores tetos produtivos. Então tu imagine um produtor que escolheu um material de ciclo mais longo e plantou em dezembro. Ele está na memória que se ele está olhando apenas para o cultivar, ele vai achar que aquele cultivar é o melhor. Só que foi uma peculiaridade do ano, do ciclo. Talvez se ele semear esse mesmo material esse ano, a performance seja muito distinta. E aí ele fica naquela, um ano acerta, outro ano erra. Por isso que a gente precisa tentar desenvolver esses padrões. Mas basicamente são processos. É sentar, olhar, voltar no passado, tentar entender o que a planta, o que o local que eu estou trabalhando está nos dizendo. E aí buscar isso nos novos cultivares. É dever de casa. Não é simples. Se fosse fácil, não ia nos entregar aí 40%, 50% ou 100% de rendimento. Eu brinco realmente que é uma atividade, né? É algo que transforma, tem a capacidade de, numa safra, mudar o patamar produtivo. Então não vai ser simples, não é fácil mesmo. Se a gente vai pegar e tentar
fazer um passo a passo, vamos dizer assim, para saber como a gente vai escolher esses cultivares. A gente teve toda essa discussão que nos fez entender todo o cenário, mais ou menos as questões principais, mas vamos pensar para simplificar para o pessoal num passo a passo. Qual seria esse passo a passo? Eu considero essencial conhecer o padrão climático da região que vai ser feito o posicionamento. Esse é pegar um regime histórico de chuva. Isso é fundamental. Isso é um passo fundamental. Como é que é o padrão de temperatura e o padrão de regime hídrico? E não mensal, descendial. Isso é muito importante, tá? E aí, a partir disso, caso não tenha isso, né? Aí é buscar instituições de pesquisa, que nem nós temos no Rio Grande do Sul, a gente vem fazendo. Tem um colega aí que teve um bate-papo com vocês aqui de Santa Maria também vem fazendo isso, né? O Alencar. No restante do Brasil também tem, que daí já larga um pouco mais mastigado. A gente já sabe mais ou menos quais são os grupos de maturidade, tá? Grupo de maturidade por época de semeadura que me dão mais estabilidade. Então sempre lembro que vai depender da época de semeadura. Para cada época de semeadura eu tenho um padrão que me traz mais estabilidade. E aí também tem que entender, eu quero estabilidade ou eu quero potencial produtivo, porque isso varia muito. Fisiologicamente, por isso que eu falei do regime hídrico. Fisiologicamente para a planta, por exemplo, no caso nosso no Rio Grande do Sul, se eu colocar semeaduras, por exemplo, em outubro, eu vou expressar mais potencial produtivo. Mas muitas vezes o clima, principalmente temperatura e regime hídrico, não me favorecem para que eu expresse aquilo. E aí eu tenho uma semeadura fora de uma janela um pouco posterior e a performance produtiva ela é maior. Então essa interação, o primeiro passo é conhecer clima e olhar grupo de maturidade e época de semeadura. Isso é fundamental. Primeiro passo, depois os outros passos começa a olhar as características do cultivar. Estudar sanidade radicular impacta muito, é essencial, e aspectos morfológicos, que é engalhamento, ramificações, peso de mil-semente do material, distância entre nó, capacidade de colocar legumes, né, vagens por nó produtivo, isso aí é chave. Conhecer também porte de planta. Se você sabe que tem um material de porte mais elevado, você tem que fugir da janela de semeadura preferencial, que é onde mais se desenvolve. Você vai ter penalização. Agora tem materiais de arquitetura moderna fantástica, uma arquitetura e porte moderno. Onde que eu coloco esses materiais? Na janela ótima de semeadura, que eu vou ter um maior desenvolvimento vegetativo, vou ter uma planta com índice área foliar satisfatório. Então a gente vai elencando esses fatores. Mas isso tudo ainda tem mais o fator ainda, né, de que tá linkado, que é a previsão do tempo. Às vezes a gente vai pela previsão, mas essa previsão nem sempre acerta tão fielmente, né? Mas o que a gente acaba notando que isso ultimamente tem afetado muito. Ano passado, por exemplo, quem plantou, como tu comentou antes, mais tarde, foi quem ainda conseguiu colher. Esse ano, o pessoal se obrigou a plantar mais tarde e ao mesmo, tipo, foi obrigado a plantar mais tarde e acertaram por obrigação, basicamente. Agora, quando eu tava voltando de viagem, olhando as lavouras, digamos assim, tem muita... Agora a gente tá em 11 de janeiro, a gente tá gravando esse episódio, e, cara, tem muita lavoura que tá... Lavoura plantada em cima da palha do trigo, que tá emergindo, outras que tá em V2, V3, então tá bem mais atrasado do que o normal. E aí, agora, como foi comentado, já inicia a semeadura em cima do milho, né? Entrando com soja safrinha. Então tá tudo junto, basicamente, acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem uma pergunta que eu queria fazer pra ti, que é o seguinte: aquele cara que busca alta produtividade, eu tô vendo que tem uma previsão que o ano não vai ser dos melhores de todos, ou seja, eu não vou ter o melhor ano para ter altos tetos produtivos. Ao saber disso, eu arrisco numa cultivar mais produtiva, que possivelmente ela vai apresentar talvez mais algum problema, não necessariamente, ou eu vou numa cultivar mais estável, que é mais robusta, que vai aguentar mais aquele clima. Eu tenho área para alta produtividade, mas talvez aquele ano não seja o momento de eu escolher querer fazer alta produtividade. Isso é válido ou não necessariamente? Aí que entra vários padrões. Tu tem um material altamente produtivo, né? Tu tem que adequar, por exemplo, tu vai pegar o ciclo dele e buscar daquele ciclo a época de semeadura que dá mais estabilidade, mesmo para ele expressar esse ambiente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós pegar no Rio Grande do Sul, materiais de grupo de maturidade abaixo de 5.5, são materiais bem precoces, tá? Se tu quiser, para expressar alto teto produtivo, seria uma semeadura, por exemplo, de 15, 25 de outubro, eu expressaria o máximo potencial produtivo, em condições de clima satisfatório, tá? Mas em anos de clima mais incerto, que eu tenho veranicos,
a instabilidade desse material é muito grande. Quando é que eu tenho mais estabilidade? Quando eu pego esse mesmo grupo de maturidade, esses mesmos materiais dentro desse grupo e trago para 10 a 25 de novembro. Eu mantenho o teto produtivo, mas com estabilidade. Aí você tem que ajustar esses fatores, né? Mas eu não deixei, tu vai diminuir, eu não deixaria de estar semeando, por exemplo, semearia numa janela de semeadura mais estável, tu colocaria no teu ambiente de produção que tu tem um perfil de solo, que você conhece muito bem, que você tem um bom plantio direto, né? Bom nível tecnológico, e você mantém. Mas realmente não seria o ano para você fazer uma maior aposta, né? Seria um ano para você buscar estabilidade produtiva. Aí você vai olhar ciclos de materiais que te dão essa estabilidade em várias épocas, né? Tem que ter um cuidado muito grande. Existem cultivares, e isso é bacana, a gente estudando essas questões de cultivares por épocas, existem cultivares que numa época de semeadura, eles explodem teto produtivo. Esse mesmo cultivar semeado 20 dias depois, ele é ladeira abaixo, ele sai de 100 para 60, digamos, ele perde 40 sacos, tá? Esse não é um cultivar que você deve apostar muito. Por quê? E se você sabe que a melhor performance desse cultivar é, digamos, 20 de outubro, até 10 de novembro. Tá, tudo bem. E se tu não conseguir semear esse cultivar nessa janela? Você vai estar penalizando, né, ele. Não que ele não vai ir bem, mas ele vai ter uma penalização maior. Dentro desse leque de cultivares, esse que é o quebra-cabeça. Eu pego outro cultivar e coloco ali e ele vai performar muito melhor. E aí que a gente começa nessa brincadeira aí que eu comentei dos 18 aos 36% de ano bom ou no ano ruim de mais de 100% de diferença de peso de cultivar, que eu começo a construir potencial produtivo e estabilidade, né? Que é o olhar eu brinco bastante, não é a média de um talhão, o que interessa é a média da propriedade. Não adianta eu colher num talhão 90, 100 sacos por hectare e no outro talhão colher 40. O desafio é você colher bem em todos os talhões. E aí, para isso, esse planejamento de época de semeadura, de ambiente, correlacionar característica cultivar e ambiente e época vai ser fundamental. É uma brincadeira bem tênue aí, mas que pesa enormemente na produtividade. Sim. Eu acho que é interessante trazer uma questão que tu falou bastante, e é a gente entender, principalmente dentro de casa, vamos dizer, o produtor que está todo dia, já está várias safras, já tem um histórico de anos em cada área, sabe qual era mais produtiva, qual que é menos produtiva, qual sempre chove, qual sempre tem menor quantidade de chuvas, qual é de baixada, vai ter problema de raiz, geralmente na soja. Entender primeiro todo esse cenário, né, que existe já, e não apostar, né, que é, vamos dizer assim, muitas vezes é que nem bolsa de valores, né, que nem comprar ação. Tu vai apostar em algo que ainda não tem tu já não tem um histórico, tu não sabe, muitas vezes como se funciona, que a gente comentou, tem vamos dizer que nem o vizinho plantou no momento certo, na época certa, aquela produtividade dá 100 sacos, mas tu botando 2, 3 semanas pra frente, sai da janela e ele cai lá embaixo. Isso. Então aí entra essa necessidade de a gente fazer dentro de casa, tentar entender cada vez mais como os materiais se comportam. Vou pegar um exemplo, eu hoje tô trabalhando essa parte de soja, né? E rodo muito campo olhando o material. Muda de cidade para cidade a quantidade de ciclo, às vezes a quantidade que ele acaba vegetando, mais a altura que chega. Só para pegar como exemplo, por exemplo, aqui em Sinop, onde é que eu tô, tinha um determinado lá que tava com 1,10 m de altura. Eu fui para um outro local, mais ao norte do Mato Grosso, tava 1,50 m quase. Então, plantados mais ou menos na mesma época. Então, a gente tem uma diferenciação muito grande também por áreas, né? Por clima, que acaba entrando, mas se a gente ficar só no clima, muitas vezes, claro que a previsão nos auxilia com isso, mas muitas vezes acaba não acertando, né? E apostando só numa das coisas, a gente não pode. Então, essa questão de gerar realmente um posicionamento mais assertivo e conseguir colocar ele no campo, né? Para realmente a gente conseguir trazer um melhor resultado, uma maior estabilidade e uma coisa que foi fantástica, na minha opinião, que tu disse, tu ter a média da lavoura, não do talhão. Porque é isso que vai manter a lucratividade no final das contas, né? Tem aquela área, né, que tá estourando de produtividade, e só que daí a maior parte da lavoura, às vezes, tá ali, que não bate uma
não bate, às vezes, 60 sacos ali se vendo tudo e tem um outro talhão colhendo mais de 80, por exemplo. Então tem muita disparidade, muitas vezes, que a gente tem que buscar equilibrar. Se a gente só buscasse equilibrar isso, muitas vezes, nas propriedades rurais, né, já teria um salto gigantesco de produção, de produção e produtividade, basicamente. Uma coisa só que eu queria comentar é que quando a gente pega aqueles catálogos de semente, basicamente, né, as informações que tem ali, geralmente as empresas elas já passam ali uma noção, né, de melhor época para o Rio Grande do Sul, para a região, já numera as regiões também, já passa uma também questão de doenças radiculares, o que é mais suscetível, o que é mais tolerante, já passa essa noção. Hoje, como é que é a questão dessa fidelidade daquelas informações? Já é um bom norte ou ainda precisaria melhorar um pouco nesse quesito? Porque, querendo ou não, é uma informação importante, querendo ou não, que está ali à disposição para ajudar na tomada de decisão, né? É uma informação importante, mas é até difícil para ele conseguir fazer uma regionalização, né? Ela vai te dar um norte, um balizador, mas é importante avançar mais naquilo ali. Mas daí é muito mais dever de casa do agrônomo do campo, do um grupo de pesquisa de região para tentar desenvolver isso do que até porque a própria empresa tem muita variabilidade, né? Então tu tem um indicativo ali, mas, por exemplo, se tu pegar quase todos os dias, melhor janela na janela ótima, que nem eu comentei para você, se você colocar dentro da janela ótima, dificilmente você vai errar, né? As amplitudes são bem menores. Quando você sai dos extremos, que é o desafio, e que é possível, que nem eu falei, no Rio Grande do Sul aí tem gente que planta em setembro, mas o zoneamento hoje está de 11 de outubro até 30 de janeiro. Olha a amplitude de janela de semeadura. Sim. E eu digo assim para vocês, bem tranquilamente, pelos dados que nós temos, que é possível de 11 de outubro no Rio Grande do Sul até, por exemplo, 15 de dezembro, pegando de 11, vamos pegar de 11 de outubro a 11 de dezembro, extremos aí, é possível ter bom teto produtivo com estabilidade. Agora, se a gente errar o posicionamento de cultivar, nesses extremos eu vou ter resultados negativos, né? Que é o cuidado que a gente tem que ter. E quando, só para complementar, né, essa questão, de ficar mudando. A gente tem prognósticos hoje que cada vez estão ficando um pouquinho mais assertivos em relação a padrões de El Niño, de Laninha, de neutralidade, né? Mas se a gente ficar jogando de ano para ano, nunca sabe se aquilo ali de fato vai acontecer, né? E aí quando você faz um planejamento de antecipação ou de atraso e o padrão não acontece. Por isso que eu digo, o mais importante é conhecer realmente o que numa média de 20 anos, de 10 anos, deu certo em padrão de ciclo, de característica de cultivar, que você não vai errar, a gente vai ter estabilidade. Por isso que não dá para ficar mudando, né, de ano para ano. Você tem que ter lá seus 60%, 70% da tua área, tu tem que ter convicção do que tu está fazendo. Qual que é o melhor ciclo para aquela época, quais são as melhores características de cultivar que eu tenho que buscar e fazer aquilo ali. Aí você tem 30%, 40% para jogar conforme o ano. E aí uma outra coisa que é muito importante, que eu gostaria que eu não comentei e queria reforçar, que é a questão do escalonamento, pessoal. Para o Rio Grande do Sul e para o resto do Brasil, escalonamento ele é fundamental, né? Então ele tem que fazer parte desse planejamento, ter um escalonamento dentro da propriedade para diluir. Você vai ter o padrão do que é o seu 60%, 70%, que é o que sempre dá certo na média dos anos, estabilidade, e o restante você também vai trabalhar com escalonamento. Que é, que nem eu falei, um escalonamento de semeadura de 8 de outubro a 8, 10 de dezembro. Olha a amplitude que nós temos, né? Então, eu acho que esse é o caminho. A assertividade ela vai ser cada vez maior. Mas não é simples. Não, simples não é nem um pouco. Isso ficou bem claro. Muitas vezes o escalonamento aí o pessoal só pensa que é pela questão da utilização das máquinas, né? Mas não, é até para tu conseguir ter uma assertividade maior e diminuir riscos até mesmo, né? Porque tu tem várias épocas plantadas e tu tem um menor, digamos, tu não botou todos os ovos numa cesta, vamos dizer assim, né?
Tu tem a possibilidade de pegar várias, se faltar, dar uma estiagem num período e não em outro, no montante final a gente ia ter uma estabilidade. Não, e a gente vai puxar toda essa questão, né, que é a parte da engenharia, que nem tu comentou, acho que isso foi muito assertivo, que é de juntar todos esses pontos e colocar num sistema para que ele funcione e seja o mais efetivo possível. Então, nós como engenheiros agrônomos, técnicos também, todo mundo está no campo, próprio produtor, cada vez mais a gente tem que conseguir gerar mais informações dentro de casa, tentar entender os fatores que geram o resultado final para a gente conseguir organizar eles da melhor forma possível para ter uma produção cada vez mais sustentável, não só economicamente, mas também melhor utilização dos recursos, então ambientalmente, vamos dizer assim, toda a parte social de gerar realmente uma lucratividade, vamos dizer assim, uma produção com a terra. Thiago, dá um tempinho para ti também falar um pouco do teu trabalho, falar aí da RTC, pode ficar bem à vontade. Bom, só para primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar conversando com vocês, né, compartilhando um pouco de conhecimento. A gente desenvolve aqui um trabalho, a gente é uma cooperativa central, né, então nós temos um time de pesquisadores, eu sou um dos pesquisadores, trabalho na parte de manejo de culturas e nós trabalhamos realizando pesquisa para os associados às nossas cooperativas, né, para nossas cooperativas, gerando informação, né, conhecimento para os nossos agrônomos, técnicos, que vão ter uma capilaridade. Então, hoje, para ter uma ideia, mais ou menos são 30 cooperativas no estado aí, associadas à CCGL, né, então essa é a capilaridade, praticamente metade da área, se pegar em capilaridade de atuação, né, que é a responsabilidade que nós temos como pesquisa, né, para estar compartilhando informação, uma capilaridade de quase metade da área do estado em soja aí, né? Então uma capilaridade muito grande, né? Então a responsabilidade e também que nos ajuda bastante que a gente está fazendo rapidamente tem na ponta lá o técnico junto com o produtor sofrendo lá, trazendo um feedback do que a gente faz. Esse é o caminho, ó, acho que por aqui dá para ajustar, né? A gente tem esse feedback aí muito rápido. Isso ajuda bastante para nós como pesquisa, né, para tá mais linkado com o que está realmente acontecendo no campo. E como a gente tem essa rede, que é a rede técnica, né, a gente acaba desenvolvendo bastante experimentos, né, em toda essa área de abrangência e capilaridade das nossas cooperativas. Então a gente tem esse campo experimental em cooperativas de Santa Rosa, de São Luís, de Condor, de Não Me Toque, de São Cepé, lá em Arroio Grande, Caçapava e assim por diante. Então isso para nós é muito importante, porque a gente vai captando todas essas informações de peculiaridade de sistema de produção, de ambiente de produção, de clima, né, para ser um pouquinho mais assertivo. Então, é uma satisfação muito grande quanto a isso, né? E para finalizar, né, pessoal, não sei se a gente já está indo para a parte final, vou deixar uma mensagem, né? Então, para contextualizar, né, assim, do que a gente comentou, né, gostaria de dizer que realmente a assertividade no posicionamento cultivar é, sem dúvida, né, a estratégia de manejo com maior poder de modificação potencial produtivo da lavoura. Então, numa safra, eu trabalho bastante com solos, né, que nem eu comentei no início, com qualidade, é uma construção que é extremamente importante. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente precisa avançar muito nisso, construção de perfil, né, só que vejam que isso impacta, a gente tem dados aí de 38% de incremento numa situação de estresse por qualidade do solo. Só que isso é uma construir qualidade do solo, uma construção de 3, 4, 5, 10 anos, e a gente tem uma questão de posicionamento de cultivar que naquela safra tem esse poder de modificação. Então a gente precisa se dedicar realmente, se desafiar mais quanto a isso, né? E queria dizer que é válido porque a gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, adequando o posicionamento de cultivar, a gente tem tranquilamente uma capacidade para tudo que é tipo de sistema de produção ter estabilidade produtiva, com bons rendimentos, né? Com semeaduras, por exemplo, de 5 de outubro até final de dezembro. Então você veja quanto que isso nos traz de oportunidade para sistemas de produção, para escalonamento de cultura, escalonamento de maquinários e tudo mais, né? Para você otimizar, né, plantio com o mesmo maquinário. Tem muita gente que acabou, para plantar numa janela mais restrita, acabou comprando mais equipamentos, mais plantadeiras, mais colheitadeiras, para plantar tudo ali. E vejo que no Rio Grande do Sul, se adequar a cultivar, a gente tem uma janela mais ampla. Isso aí dá uma diluição aí
fantástica. Então, acho que essas são as principais mensagens. Novamente, agradecer aí o convite de vocês, né? E esse desafio, espero que eu tenha conseguido trazer provocações, soluções em partes, mas provocações eu sei que eu devo ter, acho que bastante, né? Mas a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, né? Procurarem vocês podem ficar à vontade de me perguntar aí, depois via do canal de vocês repassam aí para a turma. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, a gente tá aqui mais para colocar perguntas na cabeça, vamos dizer assim, dos ouvintes, do que dar respostas muitas vezes. Né? E dá um norte também, né? Olha, porque querendo ali a gente comenta, qual é o norte basicamente para fazer essa tomada de decisão. Ó, segue esses tópicos aqui, basicamente, e aí mas eu não conheço exatamente, bom, daí agora tu já tem pelo menos os tópicos para te poder buscar essa informação. Exato. De uma forma mais aprofundada, né? Porque se for se aprofundar dá para fazer um episódio de cada tópico e ainda não vai ser o suficiente, né? Uhum. Exatamente. Maravilha. E entra uma coisa muito legal que eu acho que a RTC faz, que nem tu comentou, pegar essa amplitude muito grande do Rio Grande do Sul inteiro praticamente, trazer, gerar informação e colocar na ponta, né, lá na lavoura, que é onde é que está sendo necessário a utilização dele. Tomara que essa iniciativa, vamos dizer, que a RTC teve, se propague para outras instituições de pesquisa também, para outras cooperativas, nos outros estados também, que a gente vê que entra uma coisa que a gente falou lá antes, pegar os dados e transformar eles realmente em uma informação que possa ser utilizada e trazer resultados, né? Isso muitas vezes é o que a gente observa que acaba não acontecendo. E quando cada vez mais isso acontecer, a gente conseguir ter históricos, mais dados, cada vez mais a gente vai melhorar a produção, vai ser mais efetivo, né? Mais eficiente. E com isso, claro, melhorar a rentabilidade aí do produtor. Mas agradecer a você novamente, Thiago, também a RTC, por disponibilizar você aí para conversar conosco. Convidar todo mundo para conhecer o trabalho da RTC aí, Smart Coop também. Também seguir eles nas redes sociais. E, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais, olhar nossos outros episódios, também nos olhar no YouTube, que agora a gente está disponível. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.